Hola cariños, ¿qué tal estáis vosotros? Profesora Andrea Moscardini y hoy con una clase en que hablaremos del estilo indirecto e del estilo direto. Será que você já trabalhou com isso? Você já viu? Você já sabe identificar quando um texto tem estilo direto ou estilo indireto? E como que a gente pode fazer isso? De que maneira, né, funciona para a gente poder trabalhar com isso em língua espanhola? A ver aqui. Me dijo que estudiara más. Me disse que estudasse mais. Adelante al texto, entonces. Estilo indirecto y también estilo directo. A ver aquí primeramente porque tenemos los dos. Entonces aquí en A tenemos una voz amable y un poco cohibida, la hizo volverse. Un guardián uniformado, con ese calor el pobre, venía a decirle que el museo cerraba a mediodía, pero que volvería a abrirse a las 3:30. O que nós vamos observar aqui, ó? Um guardián uniformado, com esse calor, el pobre, o que ele fez? Venia a decirle, ele vinha para dizer para ela. Então, observe que ele está relatando para nós algo que já foi dito por alguém ou que já aconteceu. Venia a decirle, para quem? Para ela, que o museu fechava ao meio-dia, mas que voltaria a ser aberto às 3:30. B. Agora vamos ver se tem uma coisa a ver com a outra ou se são coisas distintas, né? Queda mucho por ver? Preguntou Diana, que bruscamente sentía el cansancio de los museos, la náusea de los ojos que han comido demasiadas imágenes. Claro que ser comido no sentido figurado, né? Falando de alguém que se passeia por um museu e que está olhando as obras de arte, né? Ou seja, está devorando com os olhos aquilo que está vendo. Observe, resta muito para ser visto, né? Resta muito para ver. Perguntou quem é a Diana. Ó, bruscamente sentiu o cansaço dos museus, a náusea dos olhos, han comido demasiadas imagens. A gente está vendo aqui a fala da Diana, né? Observe, nós temos a Diana falando ali. Queda mucho por ver? Ao passo que aqui a gente está vendo alguém contar algo que alguém já disse. Nos estilos direto e indireto. Já vamos separar os dois, tá? Veja bem. Uniformado, venia a decirlo. Então, aqui está bem marcado que alguém está falando de algo que alguém já disse. E aqui não. Se você olhar aqui, você já enxerga a Diana perguntando, certo? Esse é um trechinho, né, do texto do Julio Cortázar, que se chama Fim de Etapa. Então, vamos lá. É bacana. Julio Cortázar é uma presença sempre constante aí nas provas de espanhol. Excelente escritor. Então vamos ver, falar um pouquinho do que a gente viu agora. En el trecho A se hace referência a lo que una persona ha dicho, como eu disse, falando de algo que alguém já falou. El guardián, sin realizar uma descrição directa. Então, falando, fazendo referência àquilo que uma pessoa falou, o guardião falou para ela que o museu iria fechar, mas que ele voltava a abrir depois. Então tá lá, sem realizar uma descrição direta. Este texto, que era o do guardião, dizendo que o museu fecharia e que reabriria depois, discurso indireto. Discurso indireto. Por quê? Porque alguém está contando o que o guardião disse. Alguém está falando aquilo que ele falou. Você não tem a presença do guardião, como você tinha a Diana ali, dizendo queda mucho por ver, é a própria Diana que está ali, né?
e no caso do guardião não. Então, quando você não tem a marcação do diálogo, você não tem o travessão, você não tem a fala, você não tem a pessoa falando ali, e alguém está falando, contando o que alguém já disse, isso é o indireto. E aqui nós temos trecho B. O que tinha lá na Diana? Queda mucho por ver. Então, falta muito para ver. E no trecho B, temos o discurso directo, que é o que nos permite receber a informação de quem? Olha lá, ó. Diretamente del hablante. Então, observe a diferença. É o próprio falante que está ali na nossa frente, amados. É o próprio falante que está ali. Sem necessidade de um intermediário ou narrador. Não precisa, porque está a pessoa ali. Você consegue enxergar através do quê? Do diálogo, da marcação do diálogo. Então, indireto, falar daquilo que alguém falou. Por vezes, é comum que o discurso indireto, ele venha um pouquinho contaminado por coisas que as pessoas pensam. Ah, mas como assim? Lógico, pensa você quando vai contar uma história que aconteceu para alguém. Algo que alguém disse para outra pessoa. Pense num telefone sem fio também. Coloca umas 10 pessoas para fazer um telefone sem fio. Como é que fica essa informação? Chegar lá no final. Será que é igual? Então, o discurso indirecto pode venir, por vezes, contaminado por coisas que as outras pessoas pensam ou dizem. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Geralmente, no indireto, você tem que ser fiel àquilo que foi dito, tá? Trecho B, então, queda muito por ver, quando a Diana falou isso lá atrás, você tinha a presença da Diana ali na sua frente. Então, a informação vem direto do falante. Isso é discurso direto. A própria pessoa está diretamente falando contigo. Certo? Então, vamos lá. O estilo directo reproduz textualmente as palavras de alguém. Então, faça essa observação aí. Reproduzir textualmente as palavras de alguém. O indirecto reproduz a mesma ideia del hablante, pero não suas palavras exatas. E é o que eu disse, que nesse caminho, nesse percurso, às vezes esse discurso pode vir um pouquinho contaminado. Então, quando a gente vai trabalhar com discurso indireto, tem que tomar um certo cuidado. Passando aqui do estilo indirecto, do estilo directo al indirecto. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, claro que dá. Cuidados que a gente precisa observar e tomar. Observar o tempo, o modo verbal, para você não transformar de uma maneira que não vai ser casado, não vai estar dizendo aquilo que foi dito. Trocar muito o tempo verbal, não tem como. Então, a gente vai ter que observar bem isso. Veja lá. Para fazer a transformação do estilo directo al indirecto, que a gente pode fazer, há que ter em conta o enunciado, então marca lá, a intenção do hablante e, gramaticalmente, observar o quê? Cambios em los pronombres. Cuidado, então, mudanças nos pronomes. Você vai contar algo, né? Você vai transformar do direto ao indireto, você vai contar algo que alguém disse, você tem que trabalhar com os mesmos pronomes da história. É o protagonismo da história ali. Então, veja bem, ó. Maria dijo. Yo, temos pronome aqui, né? He comprado una tele nueva. A Maria disse, eu comprei uma televisão nova. Muito bem, ó. Maria dijo que quem? Que ela había, então ele, não ele, ha comprado una tele nueva. A Maria que comprou a televisão nova. Então tem que tomar cuidado. No primeiro momento aqui a gente tem um eu, porque a Maria disse, eu comprei. E agora eu vou contar para alguém que a Maria comprou e o que ela me falou. Ela disse para mim que ela comprou uma televisão nova.
Maria ha dicho que ella comprou uma tele nueva. Então, esse cuidado com pronomes a gente precisa ter, tá? Toma um cuidadozinho lá, porque a gente tem que falar exatamente a história como ela era, quando vai transformar, certo? Vou passar do direto a indireto, eu tenho que manter as coisas da maneira como elas aconteceram. Eu não posso trocar o discurso. Daí, quando se troca, aí já não é mais discurso indireto, daí é fofoca, tá? Fofoca em espanhol, ó, bom para você saber, é chisme, daí já é chismear, tá? Aí já não, você não tá transformando no discurso indireto, você tá fazendo uma fofoca. Se você contamina muito e não é fiel ali a pronomes, também aqui, los cambios en la información de lugar y tiempo cuando necesario. Cambios. Informação de lugar e tempo quando necessário. Muito bem. Qual era a ideia lá? Que a gente viu no slide anterior? Transformar no indireto. Muito bem. Ella dijo, no tuve clase ayer. Ela disse, não tive aula ontem. Passado aqui, né? Utilizou o pretérito indefinido. Então, uma ação que já aconteceu, certo? O que eu tenho que tomar cuidado? Verbos. Ele me dijo, tudo certo. Eu vou contar para alguém que ela disse para mim que ela não teve aula. Que não havia tenido classe no dia anterior. Ela disse para mim que ela não havia tido aula no dia anterior. Então, esse é cuidado que nós temos que ter. Cuidado lá com a correspondência verbal. Quando eu vou contar que as coisas aconteceram, como é que funciona? Isso aí que a gente vai fazer, vai observar o verbo, não tive aula ontem. Ela me disse que não havia tido aula ontem, certo? Se eu encaixasse outro tempo verbal aqui, ia ficar complicado. Não seria fiel àquilo que foi dito pela Maria. Aí, nós temos lá estilo direto e estilo indireto. O que é isso? Para fazer as correspondências, não temos só essa tabela. No teu material, muito possivelmente, você tem uma tabelona aí. Ele está cheio de correspondências que você pode trabalhar ali, de estilo indireto com indireto. Sobretudo, terceiro ano, a gente precisa saber o que, basicamente? Identificar o estilo indireto ou o estilo direto. Uma ressalva, um texto pode trazer os dois estilos? O que vocês acham? Puede, por supuesto, puede traer as duas formas, direto ou indireto. Esses dois trechinhos que eu fiz no início da aula com você, eles são de um mesmo texto, tá? Então, no mesmo texto, você pode encontrar os dois estilos, indireto e direto. Então, vamos ver as correspondências lá? Estilo direto, ahora, como é que ficaria lá no indireto? Passaria para o entonces, porque já não está acontecendo neste momento, no ahora. Estilo direto era aqui. Daí você vai contar a história, vai passar para o indireto ali. Já não é mais aqui, não está acontecendo agora. Não estou descrevendo uma ação que está acontecendo nesse minuto, nesse momento. Estilo direto, ayer, ontem. Ah, vou passar para o estilo indireto. Vou usar o quê? El dia anterior. Então, veja bem, você de terceiro ano, você vai fazer sua prova de vestibular, você não vai precisar escrever um texto. Você não tem prova discursiva, né? Não tem. Mas você precisa saber identificar. Isso é uma expertise que eles vão te pedir, provavelmente. Qual é o estilo que está escrito o texto? Eles vão te dar já. O texto está escrito do estilo indireto. Ou, no trecho A do texto, encontramos o estilo indireto. No trecho B, o direto. Verdadeiro, falso, somatório. Tem que bater o olho lá e já saber que é indireto ou direto. Certo? Ayer, então, el dia anterior, porque ayer ontem, né? O dia anterior, o que foi? Ayer ontem. E mais um equivalente aqui, la semana passada. No indireto vai ficar la semana anterior. Então, são equivalentes que os autores vão utilizar e você não vai ter que fazer isso, mas você vai precisar identificar, certo? Então, tá aí estilos
directo e indirecto. Muchísimas gracias. Estuda lá essa aulinha pelo amor da tua vaga. Besotes. Hasta luego.